meus amigos, uma pros meus familiares, uma pro mundo. Hã? Tem meia dúvida. Hã? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, iniciamos a nossa oração da manhã, neste sábado de janeiro, dia de São Marcelo. Fazemos esta oração na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada com o amor, com o sacrifício, com a devoção e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos na Igreja a festa de São Marcelo, ou São Marcelino, faleceu no ano 304, num período tremendamente conturbado de perseguições à Igreja. Estas perseguições desorganizavam a Igreja, dispersavam. O imperador Diocleciano, politicamente, estava a perder o poder. E quem governava era o seu assessor, Gelácio. Ao seu comando, Diocleciano impôs a mais feroz e cruel perseguição contra os cristãos, que continuou no governo do imperador Maxêncio. O Papa Marcelo, São Marcelo, a Igreja a Sé estava vacante, sem Papa, também conhecido como período Vicatio. Nessa época difícil, a Igreja era atacada pelas heresias e pelos lápsis, ou renegados, cristãos que tinham renunciado à fé em Jesus Cristo publicamente por medo das perseguições. Portanto, não é só mártires, mas também aqueles que renegam a fé em choque com o mundo. Foi neste contexto que, a 27 de maio de 308, Marcelo foi eleito o 30º Papa da Igreja Católica. Era um sacerdote de origem romana, generoso, humilde, possuidor de uma fé firme. Ele assume a cátedra de Pedro depois de passados 4 anos do falecimento do seu predecessor. São Marcelo se propõe à difícil missão de reorganizar a Igreja. Nós hoje temos um cântico do Êxodo que canta a vitória do povo de Deus na passagem do Mar Vermelho. Esta passagem do Mar Vermelho, no povo do Antigo Testamento, foi um acontecimento que marcou toda a história da salvação. E o salmista canta no Cântico do Êxodo, número 15, versículo 1, 4, etc. e seguintes, canta esta vitória da passagem do Mar Vermelho. E diz assim: ao Senhor eu quero cantar, pois fez brilhar a sua glória, precipitou no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Ele é o meu Deus e o louvarei, Deus do meu Pai e honrarei.
O Senhor é um Deus guerreiro e o seu nome é omnipotente. Os soldados e os carros do faraó julgou ao mar. Ao sopro da vossa ira amontoaram-se as águas, levantaram-se as ondas e formaram uma muralha, e imóveis se fizeram em meio ao mar as grandes vagas. O inimigo tinha dito: hei de segui-los e alcançá-los, repartirei os seus despojos e minha alma saciarei, arrancarei da minha espada e minha mão os matará. Mas soprou o vosso vento e o mar os recobriu, afundaram como chumbo entre as águas agitadas. Quem será igual a vós entre os fortes, ó Senhor? Quem será igual a vós, tão ilustre em santidade, tão terrível em proezas, em prodígio glorioso? Estendeste vossa mão e a terra os devorou, mas o povo libertado conduziste com carinho e o levaste com poder à vossa santa habitação. Vós, Senhor, o levareis e plantareis em vosso monte, no lugar que preparaste para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelos séculos. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor é a minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Então o salmista, neste cântico do Êxodo, capítulo 15, versículo 1 e seguintes, canta as vitórias, o hino de vitória sobre a passagem do Mar Vermelho. Também nós, ao longo da nossa vida, temos tantos motivos para cantar a grandeza, a glória do Deus que, com a sua mão protetora, nos protege de todos os males. A leitura breve que a Igreja nos recomenda para rezarmos nesta manhã é tirada da segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. E diz assim São Pedro, nesta segunda epístola: Irmãos, cuidai cada vez mais de confirmar a vossa vocação e eleição. Procedendo assim, jamais tropeçareis. Desta maneira vos será largamente proporcionado o acesso ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São Pedro recomenda aos cristãos para confirmarem, para estarem atentos e não vacilarem na sua vocação e eleição que Deus lhes fez. E este pedido de Pedro continua atual, que a nossa eleição, ao sermos eleitos, escolhidos para cristãos, sermos eleitos para sacerdotes, sermos eleitos para pais e mães de família, sermos eleitos para pessoas, e fomos preparados pela educação dos nossos pais, etc., para pessoas exemplares na sociedade. São Pedro diz-nos para nós cuidarmos desta vocação e desta eleição. Hoje temos um texto do Papa São Clemente I. O Papa São Clemente I é o segundo ou terceiro Papa, ainda conheceu São Pedro. E diz-nos o Papa São Clemente I, na festa de São Marcelo, ou São Marcelino, porque há regiões onde o povo devora como São Marcelino, e o Papa Clemente I, portanto, que viveu no século I, nos anos 70, diz: desde o início Deus a todos justificou pela fé. E o que é que o Papa Clemente I quer dizer com isto? Porque depois, mais tarde, muito mais tarde, 1000 anos mais tarde, 1500 anos mais tarde, Lutero vai aproveitar isto
para desviar, dizer que nós não precisamos fazer nada, estamos justificados pela fé, Deus é que nos justifica. Portanto, não é pelas obras que nos salvamos, mas pela justificação da fé. Basta ter fé. E este é um dos erros que os irmãos evangélicos há 500 anos andam a espalhar. O que é que São Clemente I quis dizer com isto? E diz assim: com decisão firmemo-nos na bênção de Deus e procuremos ver quais os caminhos desta bênção. Com toda a atenção, repassemos no Espírito aquilo que desde o início se fez. Por que motivo foi abençoado nosso pai Abraão? Não foi por ter realizado a justiça e a verdade pela fé? Isaac, cheio de confiança, embora soubesse o que ia acontecer, de bom grado deixou-se oferecer em sacrifício. Jacó, com humildade, afastou-se da sua terra por causa do irmão e partiu para junto de Labão, a quem serviu. Por isso lhe foram dados os 12 cetros de Israel. Portanto, São Clemente I está a dizer que nós somos justificados da fé quando confirmamos com obras. Deus precisa das nossas obras. Abraão precisou de sair da sua terra. Foi justificado pela fé, mas saiu da sua terra, cumpriu. Isaac deixou-se imolar. E perante este gesto, esta ação, Deus o justificou. Portanto, não é preciso tomar uma decisão, é preciso fazer algo. Se alguém considerar honestamente, um a um, os dons concedidos através de Abraão, entenderá a sua grandeza, porque dele vêm todos os sacerdotes e levitas que servem ao altar de Deus. Dele, segundo a carne, veio o Senhor Jesus. Dele vieram os reis, príncipes e chefes de cada família de Judá. Isto sem que as outras tribos tenham menor em honra, pois o Senhor prometeu a Abraão: a tua posteridade será numerosa como as estrelas do céu. Todas essas alcançarão glória e majestade, não por obras ou ações justas que tenham praticado, mas por vontade do Senhor. Por isso, também nós, chamados por esta vontade, no Cristo Jesus, não nos justificamos a nós mesmos por causa da nossa sabedoria ou inteligência, ou piedade, ou ações que tenhamos feito pela santidade do coração, mas apenas pela fé, pela qual Deus Omnipotente a todos justificou desde o início. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que faremos então, irmãos? Vamos deixar de lado as boas obras e largar a caridade? De jeito nenhum. Que o Senhor não o permita, mas com zelo e alegre coragem apressemos em realizar tudo o que é bom, pois o realizador e Senhor de tudo se alegra com as suas obras. Por seu altíssimo e imenso poder estendeu dos céus e com incompreensível sabedoria os adornou. Separou a terra das águas que a rodeavam e sobre o imóvel fundamento da sua vontade afirmou. Por sua ordem, os animais que a recobrem começaram a existir. Também, tendo criado o mar e tudo o que nele vive, abraça-os com seu poder. Acima de tudo, suas puras e santas mãos formaram a criatura por excelência, dotada de inteligência, o homem, selo da sua imagem, pois assim falou Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus criou o homem, homem e mulher os criou. Terminadas todas essas obras, lavou-as e abençoou-os, dizendo: crescei e multiplicai-vos. Reparemos que todos os justos se adornaram de boas obras e o próprio Senhor, adornando-se, alegrou-se com a beleza da sua criação. Diante, pois, de tal modelo, caminhemos atentos à sua vontade e façamos com todas as nossas obras a obra da justiça. Portanto, São Clemente I, que é o Papa, penso que é o terceiro Papa,
depois de São Pedro, o segundo Papa a seguir a São Pedro, do século I, diz que desde o início Deus justificou pela fé, mas através do nosso gesto, das nossas obras, da nossa caridade. E não é aquela teoria que depois, 1500 anos mais tarde, Lutero vai buscar, partindo destes textos da tradição da Igreja, dizer que estamos justificados pela fé, e ponto final. A fé, pela fé a Deus, quem adere na fé, está justificado. Não, nós precisamos de confirmar a nossa fé. Deus justifica pela fé, sim, põe o seu selo, a sua mão, a sua bênção, mas através das obras, assim como Abraão, assim como todos os padres da Igreja, todos os apóstolos, tiveram que fazer obras, actos, para serem justificados pela fé. E neste sentido, então, no dia da festa do Papa São Marcelo, ou São Marcelino, mártir, num período tão conturbado, tão difícil da Igreja, nós rezamos o Pai Nosso e pedimos também a Deus pelo nosso tempo e pelo mundo atual. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um santo dia, neste dia de São Marcelo ou São Marcelino, como o povo tão carinhosamente lhe chama, e cuja devoção está espalhada por todo o mundo católico, em que nós saibamos refletir que Deus justifica-nos pela fé, olhando nas nossas obras de caridade. A todos um santo dia.